Extra, que fechou recentemente, faz parte do grupo Pão de Açúcar. Alguém aqui já comprou no Extra, no falecido Extra? Alguém aqui já comprou no Carrefour? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês estavam lá, comprando a cebola, o tomate, alguém loucamente disse assim: pare tudo o que estiver fazendo e compareça em nosso eletro que vai acontecer algo especial. E levantou a mão com uma senha. Alguém já passou por isso? Quem já viu isso acontecer? Já viu? Alguém já comprou algum produto neste tipo de ação? Já comprou? Uma TV. Gente, que coisa maravilhosa. Quem implantou esse sistema de vendas no Carrefour e no Grupo Pão de Açúcar fui eu, em 2009. E esse tipo de trabalho, que para muita gente, é bem aquilo que o Pablo falou, né? Para muita gente é ridículo, para muita gente é uma bobagem, não é assim? Que besteira aquilo. Vocês têm noção o quanto aquilo vende numa loja? Eu vou dar uma referência para vocês. Mas antes, eu vou falar como que eu entrei nesse mercado da comunicação e como isso mudou minha vida totalmente. Eu comecei a falar muito cedo, com 8 meses. E só comecei a andar depois de 1 ano. Então vocês imaginam que a pessoa tinha problema. E minha mãe dizia assim: filha, eu olhava para você, eu ficava triste, porque eu pesava 15 quilos, não conseguia andar. E minha mãe disse que eu conversava nitidamente como se fosse um adulto, com 8 meses. E aí, quando você é criança, tem uma coisa boa. Criança não fica pensando, porque vocês aqui que são adultos devem ficar pensando o que vão achar de mim. Vocês pensam isso quando vocês estão falando em público? Bom, eu penso o seguinte: eu tenho certeza que vão me achar um monte de coisa. Porque quando vocês me olham e eu falo com vocês, eu acabo trazendo sentimentos em vocês. Por exemplo, tem gente que vai me achar arrogante, porque eu tenho um jeito assim, nariz empinado. Tem pessoas que vão gostar de mim, isso é normal. Nem todo mundo vai gostar de vocês, isso é normal. Só que quando você faz, sem pensar muito sobre isso, já pensa assim: vão me achar ridículo mesmo? Quem estava aqui na formatura da SPR? Quem estava? Ela estava, não estava? Como que é o nome dela? Januza, você estava na SPR? Só você que estava na formatura? Lembra que eu estava com as chaves? O que você achou daquilo? Você achou ridículo? Não. Gente, ridículo ou não, a gente vai chamar a atenção de alguma forma. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se vocês têm aquele medinho de falar em público, eu quero dizer para vocês que, com mais de 26 anos falando em público, esse medinho nunca vai sumir. É um friozinho na barriga que dá aqui, né? Uma sensação assim, isso não vai passar. Então, vocês podem desistir agora ou vocês podem continuar. Quando eu comecei a falar em público, foi com 7 anos de idade na escola. Sabe quando você tá assim, o professor fala: ai gente, falta 10 minutos, alguém quer vir aqui cantar uma música? Eu ia. Alguém quer vir aqui ler uma poesia? Eu ia. Na verdade eu ia porque eu não tinha paciência, não sei se vocês perceberam, eu não consigo ficar muito tempo sentada. E aí os professores acharam um jeito de distrair a turma. Mas com essa bobagem, eu comecei a me destacar nos trabalhos da escola, eu comecei a falar em público na frente da escola quando eu tinha que falar alguma coisa, dar alguma mensagem, mas eu jamais imaginava que isso poderia ser uma profissão. E aí, com 14 anos, eu tive meu primeiro emprego, que foi de secretária numa escola de informática, e com 16 anos eu dava aula. Então você imagina, uma criança de 16 anos, o meu patrão chegou e falou assim: você vai dar aula. Eu falei: por quê? Porque você foi a melhor aluna da minha turma. Eu falei: não, mas eu não vou. Não, você vai. Quando você não tem escolha, com 16 anos eu não podia perder aquele trabalho. E eu comecei a dar aula. Com 16 anos eu dava aula para empresários. Meu aluno mais novo tinha 18. E naquela época, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho mais de 20 anos de idade. Alguém percebeu isso? Alguém percebeu que eu tenho mais de 20 anos de idade? Então, isso foi em 90, 91 ou 89. A informática estava entrando no Brasil. E eu dava aula para empresários. Muita gente não entendia nada. E naquele exercício de ficar o tempo todo falando em público, isso foi me ajudando. Na faculdade, por exemplo, isso me ajudou. Porque toda vez que tinha trabalho na faculdade, todo mundo queria fazer comigo. Não porque gostavam de mim, porque eu sempre fui meio chatona mesmo. Mas as pessoas queriam que eu apresentasse o trabalho. Bom, isso foi passando. Com 19 anos, eu decidi trabalhar em algo que eu pudesse ganhar dinheiro, que eu pudesse estar perto de pessoas bonitas e que eu pudesse comer bem. Aí eu fui trabalhar no shopping center. Então, eu sou comilona, gente, eu sou glutona. E o que eu quero dizer pra vocês?
tudo na minha vida deu certo simplesmente porque eu falava. E eu não ficava racionalizando se alguém ia gostar de mim ou não. Eu já imaginava que ninguém ia gostar mesmo, então tá tudo bem. E aí, trabalhando em shopping com vendas, eu já tinha trabalhado também como modelo, fazendo eventos, me destacava por falar em promoções. Aí aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Eu juntei o útil com o agradável. Então, com 19 anos, eu comecei a vender publicidade. Só que eu jamais imaginaria que aquilo seria algo fantástico, porque eu sou apaixonada por vendas. Tem alguém aqui que tem bloqueio de vender? Eu vou ajudar vocês. Vocês serão curados. Gente, eu amo vender. Eu não vendo porque eu não posso fazer outra coisa. De fato, eu gosto. Porque eu venho de uma família de extrema pobreza. Meus pais eram boias frias, analfabetos. E só pelo fato de falar, eu saí da pobreza muito cedo. Só pelo fato de falar, eu sempre tive empregos melhores do que qualquer amigo da minha idade, qualquer pessoa da minha cidade. Eu sou de uma cidade extremamente pequena, do interior do Paraná. E eu cheguei em Curitiba aos 16 anos. E aí, trabalhando com vendas, eu estava o quê? Me comunicando. Só que vendendo publicidade, eu fui parar na televisão. E por ser a melhor vendedora, com 20 anos eu era empresária, sócia do programa, e com 21 anos eu era diretora e produtora da TV Bandeirantes de Curitiba. Só pelo fato de falar. Eu falava bem? Não sei, mas eu falava. E é isso que eu quero que vocês saibam. A comunicação, ela vai mudar a vida de muitas pessoas. A começar de vocês. Às vezes você está tão preocupado com a opinião dos outros e você não imagina o quanto você vai ajudar as pessoas, não só pela sua voz, mas quando você começar a monetizar o seu propósito. Eu não sabia o que era propósito, nem imaginava o que era isso. O fato é que eu me destaquei muito em Curitiba e quando eu terminei a minha faculdade, eu sou bacharel em artes cênicas, e isso me ajudou muito a trabalhar com treinamentos, porque eu me formei e me habilitei como diretora e sempre trabalhei com comunicação, TV, teatro, a vida toda. Em 2005, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer locução, eu trabalhava na semana com publicidade e no final de semana eu fazia locução. Passei por várias empresas, mas acabei me fortalecendo muito nessas redes Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. O que eu quero dizer para vocês? A comunicação, ela vai fazer vocês mudarem não só a vida de vocês, mas quando vocês venderem o produto que cada um de vocês tem e que vai mudar o mundo, vocês vão perceber o quanto é importante se comunicar. Mas o que quer dizer, então, a diferença do físico para o digital? No meu caso, trabalhando tantos anos com comunicação, e aí vem uma coisa que vocês falaram aqui, propósito, burnout, flow. O fato de eu não estar vivendo o meu propósito, mesmo ganhando muito dinheiro com comunicação, eu viajei o Brasil todo nessas empresas, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, vendendo televisão. Gente, olha o que é o poder da comunicação. Eu fazia um anúncio daquele, pare tudo, pegue a senha, passe lá. Eu conseguia vender em 10 minutos de anúncio sem televisão, sem televisões. Em várias lojas que eu passei, a meta da loja chegava a ser 8 vezes mais em um dia de vendas. Com esse trabalho de comunicação e vendas, muitas lojas do Carrefour e do Extra que iam fechar, deixaram de fechar porque eu ia lá fazer esse trabalho. E eu comecei a treinar outros locutores. De 2010 a 2013, eu tive a maior equipe de locutores de varejo do Brasil. Eram mais de 60 homens que circulavam o Brasil todo e eu cuidava de todas essas pessoas. E aí, apesar de ter todo esse resultado financeiro e de comunicação, eu comecei a ficar doente. E não era por falta de dinheiro, por falta de propósito. Tive burnout, uma depressão profunda que começou em 2004 e foi até 2018, vivi o inferno na Terra. Mas graças à depressão, eu percebi que a minha história também poderia ajudar outras pessoas. E aí veio o poder do digital. Por quê? Mesmo trabalhando, fazendo uma coisa legal, que é a comunicação, vendendo, que é algo que eu gosto, mesmo viajando o Brasil todo, eu não conseguia atingir o mesmo número de pessoas que eu atinjo no digital.
Eu estou no digital há pouco tempo. Eu comecei um pouquinho antes da pandemia, mas eu comecei a levar a sério na pandemia. E olha a surpresa. E é isso que eu quero que vocês pensem também. Às vezes você está achando que você vai falar em público ou no digital, ou no online e no offline, e você vai falar de uma coisa e você vai descobrir que as pessoas precisam de outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vim para o digital e falei, vou falar de locução. Faz sentido? Já trabalho com isso, vou falar de locução. Só que meu primeiro cliente do digital foi um empresário que entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu tenho que dar uma palestra e eu não tenho coragem, eu preciso que alguém me ensine porque eu tenho medo. Treinei ele. Daqui a pouco aparece outro empresário com o mesmo problema. O que acontece? Eu já tinha muito resultado de vendas, porque quando a gente vende, a gente também ajuda as pessoas. Sempre que eu vou vender, e eu fazia isso no ponto físico, eu pedia para Deus para que as pessoas que comprassem meu produto fossem felizes com ele. E incrivelmente, toda loja que eu vou, tem cliente que me agradece, me abraça, fala que, nossa, eu realizei o sonho dele, uma televisão, um computador. E aí no digital, de tanto eu perceber que tinha algo a mais com a minha história, eu comecei a fazer um canal de oração, chamado Despertar. Eu jamais imaginava que alguém ia gostar de ouvir a minha voz e que isso ajudaria as pessoas. E com um simples podcast que eu gravei do meu iPhone, eu estou em 55 países, só pelo Spotify. E o que eu quero dizer para vocês? Muitos de vocês agora que estão preocupados com o que os outros vão achar da comunicação de vocês, não se preocupem. Carreguem a mensagem de vocês e passem para frente. Em Êxodo 3, Deus se revela para Moisés e chama ele para ser profeta. Todo mundo que está aqui agora tem um chamado também. Eu não sabia qual era o meu propósito. Mas olha que interessante, em Gênesis 1:3, e Deus disse, faça-se luz, e a luz se fez. Se você olhar a Bíblia toda é assim, e Deus disse, e Deus falou, e o anjo apareceu a Maria. E se você pensar, todos nós aqui temos uma mensagem que vai tocar alguém de alguma forma. Então, se você está com medo de falar em público, tenha medo de passar por essa vida e não viver o seu propósito. Tenha medo de passar por essa vida e não ajudar alguém. Não tenha medo. Apenas fale. E o digital, ele traz algo de muito especial. O alcance. Para mim, a única diferença que tem é o alcance. Porque eu nunca imaginei na minha vida que falando, alguém ia se curar do outro lado do mundo. Assim como nós aqui hoje, se você pensar, nós estamos todos nos curando. Cada um com a sua história. E antes de encerrar, eu quero deixar 2 dicas para vocês que estão começando, que vai ajudar muito vocês na comunicação. Primeira coisa, o segredo da comunicação não está no que eu falo. Está no que vocês aproveitam do que eu falo, ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu tenho uma história com Osasco de muito amor, porque o Carrefour de Osasco foi onde eu comecei a fazer essas ações de alto impacto. Em 2007, eu fui chamada para fazer uma palestra de CIPAT, que é Semana de Prevenção de Acidente nas Empresas. Eu fiz numa empresa de Osasco. E naquele dia eu percebi que tinha algo estranho e diferente, porque eu fiz uma palestra sobre estilo de vida e falava de depressão, e eu já estava com depressão. Quando acabou a palestra, só tinham homens. Acabou a palestra, eles vieram perguntar para mim sobre depressão. Vários homens doentes com depressão, lá em 2007. O que acontece? Esse estilo de vida novo que estão colocando na nossa cabeça está trazendo muitos problemas físicos, almáticos e espirituais. E nós estamos num momento do mundo, desde a pandemia, que está havendo um chamado para que as pessoas se curem. Tem muita gente doente. Eu fico muito feliz de ter me curado da depressão. Vivi 15 anos no inferno, mas hoje eu entendo que a depressão me ajudou, porque hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Eu quero que vocês lembrem-se sempre disso. O
O que está acontecendo aqui é um chamado. Segunda dica importante para ajudar vocês na comunicação é o seguinte. Toda vez que você se comunica, apenas 7% é a palavra. E muitas vezes vocês se preocupam tanto com o texto. Estudem, não tem problema. É importante você também subir no palco e ter firmeza no que você está falando. Mas 38% é o tom da sua voz. Vocês podem treinar isso. É possível. Com respiração, com calma. Aquilo que o rapaz ensinou aqui de respirar ajuda muito, porque oxigena o cérebro. A respiração e a água é o que oxigena o cérebro. E quando você oxigena o cérebro, você acalma a ansiedade, acalma as ondas cerebrais e mais calmo, você consegue falar aqui com mais tranquilidade. Ok? E o que vai ser mais determinante aqui é isso daqui, ó. Que é a fisiologia. Que é a questão do movimento. Algumas pessoas ficam nervosas, algumas pessoas entram em desespero. E como que faz para passar isso? É treinar. Lembre-se o seguinte, quando vocês falam em público, todo mundo vai ficar um pouco nervoso. Eu também, se eu tiver que mexer muito aqui, eu também vou tremer um pouco, mas está tudo bem. Quanto mais você falar em público, mais você vai ficar à vontade com a plateia. Não se preocupe. E uma dica, se você estiver perdido, você para e faz uma pergunta. Porque daí, enquanto a plateia pensa, você respira. E aí você volta a falar, ninguém nem vai perceber que você está nervoso. Então, na dúvida, lembra que o Pablo falou? Faz uma pergunta. E antes de encerrar, para vocês verem que mesmo eu que já falo há tanto tempo, não sou obrigada a saber tudo e está tudo bem. Eu também não trouxe slide, está tudo bem. Eu vou encerrar com um versículo de Romanos 8:28. Lembre-se disso. A sua voz é muito importante. A sua história é muito importante. Treine, fale quantas vezes for necessário e não se preocupe com o julgamento de ninguém, porque Deus já te aprovou. Se Ele já te aprovou, está aprovado. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora eu vou deixar o ensinamento do Pablo, porque nós temos todos, acho que, muita gratidão por tudo que ele faz, né? Eu consegui definir meu propósito através do trabalho que ele faz. Meu propósito é curar as pessoas através da minha voz, e não é só a cura emocional, mas também financeira, porque eu sei que eu vendo muito, e já quero deixar para vocês que estão conectados aqui, que me chamem depois, que eu vou fazer uma cortesia para cada um de vocês de algum comercial no digital para ajudar vocês a alavancarem as vendas, que eu sei que as pessoas têm muito medo e eu já faço isso para algumas empresas. Então eu quero que vocês saibam o seguinte, se você não tiver certeza do seu propósito, não se preocupe, você vai descobrir no caminho. Nós não temos um único propósito, nós temos vários, mas você pode começar pelo relacionamento com Deus. Esse pode ser o seu primeiro propósito. Os outros vão acontecer no caminho. Ok?